Mais uma vez estamos juntos, começando a Escola Bíblica, que hoje começa falando mais uma vez sobre os 7 selos. Hoje, muitas novidades, ensinos profundos, a história do passado, a profecia do futuro para você também. Tudo isso e muito mais, bem rapidinho, após um rápido intervalo de 30 segundos, a gente estuda o livro do Apocalipse, Revelações de Esperança. Até já! Está no ar mais um programa Escola Bíblica e você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo, hoje é quarta-feira e você, do outro lado aí, sinta-se bem. Esse ambiente é preparado para você, esse estudo foi preparado para você também. Hoje, eu estava relendo um pouquinho aqui, relembrando o tema, analisando alguns aspectos aqui. Olha, e como é importante o tema de hoje. Aparentemente, a gente analisa assim: 7 selos no livro do Apocalipse. O que tem de relevância isso, né? Qual a importância? Normalmente, a gente gosta de temas sobre o fim do mundo, catástrofe e outras coisas mais, né? A besta, os 144 mil, qual é o dia verdadeiro ou não. Mas os 7 selos, mas quanta coisa interessante nós podemos aprender hoje. Então, a gente está começando o programa, estudando o livro do Apocalipse. E antes de eu falar um pouquinho sobre o material que a gente tem apresentado toda noite, eu queria fazer um incentivo para você. Convide seus amigos, convide seus familiares, manda um WhatsApp agora e diga assim: olha, assista o programa Escola Bíblica, o tema de hoje é interessante e apesar de ser um tema aparentemente impopular para muitas pessoas, para muitas igrejas que pouco trabalham os temas proféticos, quanto mais os 7 selos, ele tem uma importância fundamental em decisões, na decisão de um verdadeiro cristão ou não, ok? Então convide seus amigos, dá uma ligadinha ali, manda uma mensagem. Estamos juntos aqui pelas redes sociais, pelos canais abertos e fechados na Novo Tempo também, em todo o Brasil e para as pessoas fora do Brasil que têm acompanhado a gente também. Eu quero lembrar a você que o nosso guia de estudos é, claro, baseado na Bíblia. Nós temos citado alguns autores aqui, mencionado algumas frases, mas sempre, cada texto tem como referência a profundidade da palavra de Deus. Ela é clara em muitos aspectos. Só que a gente tem um norte, uma sequência lógica aqui, e a gente tem respondido algumas perguntas, baseados na Bíblia, no livro do Apocalipse, e, claro, estudando esse livro, Apocalipse, Revelações de Esperança. Se você ainda não pediu, eu quero fazer um convite para você. Entre em contato com a gente através do WhatsApp, que é o 98100 0 operadora 12, tá? 98100 1615. E você escreva, mande uma mensagem para a gente dizendo assim: quero receber o estudo. Sempre que a gente sai aqui do programa e a gente entra em contato com as redes sociais, muitas pessoas: pastor, quero receber, como é que eu faço? Então é fácil, é simples, manda um WhatsApp para a gente, salva o número, escreva assim: quero receber. E você vai preencher alguns dados e vai chegar dentro de alguns instantes, de alguns dias na sua casa aí, tá bom? Mas liga mesmo, entra em contato, manda um WhatsApp. Se você estiver assistindo a reprise, que passa sempre no dia seguinte, 12:30, nesse horário, você pode ligar agora para a gente também. Tem uma equipe aguardando você nesse horário comercial, que é o 12 21 27, lembre para mim aí, 31 21. É isso mesmo. 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone que você entra em contato fazendo o seu pedido aqui e nós fazemos questão de enviar para você, tá? Você perdeu os programas anteriores, de repente você quer entender um pouco mais sobre os 7 selos, mas você gostaria de ter uma base maior para chegar até os 7 selos? É só você acompanhar os programas anteriores no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT, tá? Acompanhe a gente, siga, estão todos os estudos, são mais de 30, né? Nós começamos essa temporada dia 1º de julho e já são mais de 30 dias de estudo sobre vários temas aí, e muitos, pela graça de Deus, ainda virão. Nós vamos orar. E eu quero contextualizar um pouco o tema de hoje, que tem uma forte relação com cada um de nós. Obrigado, bom Deus. Estamos aqui juntos mais uma vez, com amigos queridos
que têm acompanhado esse programa. Muitos têm aprendido mais, assim como eu também, a cada dia entendendo mais a Tua vontade para nós. Agora nos dê força e coragem para tomarmos algumas decisões e Te seguirmos de verdade. É o que pedimos por Jesus. Amém. Os 7 selos. E antes da gente começar abordando, eu queria ler um texto e mostrar uma imagem para você que se encontra aqui, para a gente entender um pouquinho sobre profecia. E algo que é muito importante. Presta atenção nesse texto e depois eu quero explicar para você. Olha o que diz aqui Daniel 8, verso 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e um dos 2 chifres eram altos. Tente imaginar essa cena, né? 2 chifres, um deles era alto, mas um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Você sabia que muitas pessoas pegam esses textos do Apocalipse e elas parece que abrem o jornal, ligam a televisão e procuram encontrar sinais para aplicar esses textos? Esse texto foi aplicado, sabe em que história do passado recente nosso? 11 de setembro de 2001. Muitas pessoas pegaram esse texto de Apocalipse e disseram, viu? Apocalipse já estava prevendo que dia 11 de setembro de 2001 aconteceria uma catástrofe nas Torres Gêmeas, os 2 chifres. Olha, muito cuidado. Muito cuidado. Existem pessoas que parece que procuram a cada dia textos, informações, criar conceitos, ideias e ficções em cima do Apocalipse. Mas o que a gente tem entendido aqui é que o livro do Apocalipse e a Bíblia se autorrevela. Nós temos que entender o livro do Apocalipse à luz da própria Bíblia, entendendo toda a trajetória, os símbolos do Antigo Testamento. E a gente vai entender um pouco a nossa realidade hoje. Vou te dar um outro exemplo, recente agora. Olha esse texto, Apocalipse 8:5. Agora nós já saímos de Daniel e vamos para Apocalipse. E o anjo tomou incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Você pega essa parte aqui, né? Encheu o altar e lançou fogo sobre toda a terra. Muitas pessoas aplicam esse texto, sabe ao quê? Eu vou mostrar para você. O desmatamento ou fogo na Amazônia. Tem gente que disse, olha, já estava previsto através desse texto. E se você procurar na internet, você vai ver aí pessoas que estão aplicando. Essa é uma imagem de um fogo na Amazônia. Eu não sei se é recente, não sei se é atual, não sei se é antiga, não importa. Mas tem gente que está pegando esse contexto, essa balbúrdia toda na questão da Amazônia no Brasil, dizendo, olha, isso era profeticamente já definido e preciso pela Bíblia. Nós temos que abrir um pouco mais a nossa mente, entender um pouco mais. Sem detalhes dos jornais, mas entendendo o que a Bíblia mesmo diz. E nós vamos começar a entender um pouco mais agora acerca dos 7 selos. Já falamos sobre 4 selos. Os selos são acontecimentos ao longo da história do cristianismo, da igreja cristã, nós entendemos isso, do qual o próprio Jesus, no livro do Apocalipse, é o único digno de revelar para João, para que ele escrevesse a nós e nós entendêssemos o que vai acontecer nesse mundo antes da volta de Jesus. E nós vamos seguindo aqui. Você está vendo os 4 cavaleiros. Esses são os 4 primeiros selos que nós estudamos, tá? O cavalo branco, cavaleiro branco, cavalo vermelho, preto e o amarelo. Vamos tentar relembrar um pouquinho aqui, bem rapidamente. O primeiro representa um período da igreja, logo no início do cristianismo, onde a igreja era fiel aos princípios de Deus. O branco, né? O vermelho, um período em que a igreja foi sofredora, foi perseguida. O preto, um período em que a igreja começou a permitir que princípios pagãos, não cristãos, começassem a entrar dentro da igreja. E nós mencionamos então que a partir do 4º cavalo, em resumo, a partir da Idade Média, quando a igreja morreu, basicamente para os verdadeiros valores e princípios cristãos. Esse período, todos os outros 3 períodos, eles se completam no 4º cavalo, que é o cavalo amarelo, chamado de morte. É o período em que a igreja morreu. É ficção isso? Nós estamos imaginando isso? Não, a própria Bíblia revela algumas coisas muito importantes para nós.
Os 7 selos, eles têm uma relação também com algo que nós estudamos e vale a pena você pesquisar, que é justamente sobre as 7 igrejas. Você está vendo ali e nós não vamos entrar em detalhes, já falamos muito sobre elas. Mas olha o que diz Levíticos 26. Eu vou só apenas mencionar para você. Hoje à noite, saindo daqui, eu vou fazer questão de ler em casa um pouco mais Levíticos 26. É muito bonito. Sabe o que é Levíticos 26? Faça isso você também. Ele conta uma intimidade, uma aliança que Deus fez com o povo. Uma aliança dizendo o seguinte, olha o que diz essa frase aqui que resume Levíticos 26. A bênção para a obediência e a maldição para a desobediência. Deus chegou e fez um compromisso mais íntimo com o povo de Israel, dizendo assim, se vocês forem obedientes, eu vou abençoar vocês. Se vocês forem desobedientes, eu não vou abençoar, eu vou amaldiçoar vocês. E nós vemos esse texto de Levíticos sendo aplicado nos 7 selos, no período da igreja cristã. Deus dizendo para a igreja, olha, se vocês permanecerem fiéis a mim, como verdadeiros cristãos, eu vou abençoar vocês. Agora, se vocês fugirem dos meus valores, a maldição consequentemente virá. E olha lá, as consequências escritas em Levíticos, que são encontradas nos 4 primeiros textos referentes às 7 igrejas. Aos 4 primeiros cavalos, diz assim, espada, fome, pestilência e animais selvagens. Assim como Deus disse para o povo de Israel que se eles não fossem fiéis, essas coisas aconteceriam com eles, fome, espada ou morte, pestilência, pestes, animais selvagens que perseguiriam. Se você ler os 4 primeiros selos, o livro do Apocalipse diz a mesma coisa, usa esses mesmos termos. Olha só que interessante, o Apocalipse usando um contexto do Antigo Testamento, dizendo que até hoje, o mesmo Deus do passado é aquele que abençoa os fiéis, é aquele que permite as consequências para aqueles que são infiéis. Vamos à pergunta de número 6 do estudo. Nós estamos estudando o Apocalipse e Revelações de Esperança, nessa semana é o capítulo 9, tá? Os 7 selos é o tema, e nós chegamos então na pergunta número 6 do estudo. Quando se abriu o 5º selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Então nós vimos que nós estudamos até ontem os 4 primeiros, e agora nós vamos estudar o que é o 5º selo. Olha o que diz o texto que responde. Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então vamos pensar aqui comigo. Alma dos que haviam sido mortos, os mártires, pessoas fiéis. Então a gente começa a entender que depois do período em que a igreja se tornou morta nos valores e princípios cristãos, Deus começou a levantar pessoas sinceras, que não viviam de acordo com os preceitos humanos, mas homens e mulheres valorosos que começaram a reformar a igreja. E, no entanto, muitos foram mortos e perseguidos. Vamos continuar lendo o texto. E continua dizendo assim, e do testemunho que deram, eles clamaram em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E continua o verso, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Aqui está dizendo o seguinte, que o sangue deles, clamou a Deus, Senhor, nós estamos morrendo, É uma linguagem simbólica e figurada daqueles que morreram por viverem o verdadeiro evangelho enquanto a igreja começou a ruir espiritualmente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, eu quero falar um pouquinho para você acerca desse texto, o significado de algumas palavras e qual é a relação conosco hoje. Não se esqueça de uma coisa, no período da Idade Média, da Idade Escura, a igreja cristã ruiu, mas Deus começou a levantar homens e mulheres de um coração aberto e sincero para levantarem a verdade, e esses homens sofreram. Nós temos visto hoje, até os dias de hoje. Após o intervalo a gente volta, coloque no seu coração essa mensagem, seja você fiel também. Daqui a pouco a gente volta com 7 selos. Até já.
Já voltamos aqui no programa Escola Bíblica, é muito bom ter você com a gente. Estamos estudando sobre os 7 selos e estamos nos baseando no Guia de Estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Peça o seu estudo, tá? Não se esqueça disso. É importante, além de você acompanhar, você de repente escrever também, fazer suas anotações para você se lembrar depois, passar essa informação para alguém e sempre introduzir esse conhecimento para a sua vida e guardar também essas informações, tá? Muitas delas tem referências ali com relação a textos, contextos, datas, então por isso é importante você anotar. Nem todos nós temos facilidade de decorar essas informações, né? Então anote, peça o seu guia de estudos também. E nós continuamos aqui, falamos um pouquinho sobre os 4 selos, lembrando de um detalhe, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi para o céu, a partir daí o cristianismo começou a ser implementado no mundo. João escreveu uma visão e, a partir do livro do Apocalipse, algumas revelações começaram a acontecer. E a trajetória cristã continuou. A igreja cristã, ao longo dos séculos, foi cada vez surgindo de uma maneira diferente. Às vezes fiel, às vezes infiel. E nós chegamos ao 5º selo, que é um período da igreja cristã ao longo da história, por volta da Idade Média. E aqui tem uma pergunta que nós fizemos, falando sobre o 5º selo, né? Quando se abriu o 5º selo, que o apóstolo viu debaixo do altar? E nós mencionamos o texto aqui, quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então a resposta seria que no 5º selo é possível perceber aquelas pessoas, os mártires, aqueles que morreram fiéis à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus. E existem algumas palavras nesse verso que eu quero repartir com você e entendermos juntos. Algumas dessas palavras, almas. Almas não quer dizer, nós já estudamos sobre isso, não quer dizer um ser desencarnado, mas pessoas, nefesh, em Gênesis 2. Então, João pega de Gênesis, diz assim, existem pessoas, e faz alusão ao altar, o texto, altar do sacrifício do Antigo Testamento, pessoas fiéis que se sacrificaram por Jesus, que não aceitaram as falsas doutrinas. E continua mais 2 palavrinhas, clamor. Em muitos textos da Bíblia, clamor tem a ver com justiça. Com frequência no Antigo Testamento, um exemplo é Abacuque 1, verso 2. Então, essas pessoas começaram a clamar a Deus, Senhor, faça justiça por nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, estamos sendo perseguidos. E por fim, uma última palavra, vestes brancas, a justiça de Cristo e a recompensa futura. O 5º selo, ele faz referência a um grupo de pessoas que viveu a graça de Jesus, que viveu não normas humanas, mas o sacrifício de Jesus, vestiduras brancas. E o livro do Apocalipse fala isso sobre a igreja de Laodiceia, que a graça de Jesus, a justiça de Cristo são as vestimentas brancas. Hoje dá para a gente entender um pouco para a nossa vida também. Eu e você, nós temos que viver não falsas doutrinas, mas o verdadeiro e puro cristianismo. O cristianismo bíblico, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, as vestiduras brancas daquele que é o único que pode nos dar a graça, nada do que você faz. E me permita dizer, penitências, indulgências, boas obras, não fazem você reencarnar melhor, não garantem a salvação de ninguém, não salvam familiares que já morreram. Somente a graça de Cristo. A igreja pura, revelada, no 5º selo, ela viveu esses valores. Às vezes a gente é incisivo aqui porque é algo muito forte, para mim e para você também. Vamos em frente. 7ª pergunta. Que fenômenos são descritos na abertura do 6º selo? Então são 7 selos, estudamos 5, agora estamos falando sobre o 6º selo. Idade Média e o tempo vai passando. Olha que interessante, olha o que diz esse texto, Apocalipse 6, 12 e 13. Observei quando abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. Primeiro, um grande terremoto. O sol ficou escuro. 2. Como um tecido de crina negra, toda a lua tornou-se como sangue. Lua tornou-se como sangue. 3. E as estrelas do céu caíram. 4. Estrela do céu cair. Sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. A Bíblia descreve aqui que
historicamente, o sexto selo representou um período em que alguns acontecimentos naturais revelaram que Jesus já estava perto de voltar. Alguns sinais que aconteceriam antes de Jesus voltar. Nós já estudamos sobre isso, mas eu quero passar rapidinho para você, para a gente relembrar. É importante a gente relembrar. Olha essa tabela aqui, por favor. Foi falado sobre terremoto, sobre sol escuro, lua de sangue, quedas das estrelas. E se você pegar os estudos anteriores, você vai perceber que nós já mencionamos que cada um desses acontecimentos descritos, ele tem um contexto histórico. Por exemplo, o terremoto aconteceu em 1755 em Lisboa. O sol escuro, 19 de maio de 1780, no mesmo dia em que a lua se tornou sangue. O que aconteceu? A lua ficou vermelha. Isso foi na Inglaterra nesse ano. A queda das estrelas em 1833 aconteceu no Oceano Atlântico. São acontecimentos naturais que se tornaram profundamente, ou melhor, sobrenaturais, que Deus gerou para que mostrasse que ele estava para voltar. Agora, algo muito interessante. Você viu na tabela ali em cima, Mateus 24, 7 a 24, 29. Jesus já havia descrito esses acontecimentos. Se você tiver um tempinho, leia Mateus 24. Você vai ver que Jesus já mencionou que esses acontecimentos históricos aconteceriam no futuro. E João repete isso no livro do Apocalipse. E o sexto selo diz o quê? Diz assim que quando esses acontecimentos fossem realizados, Jesus estava para voltar. Qual que é a lição que nós temos desse sexto selo? Isso aqui aconteceu, esses fatos aconteceram em 1700, 1800, até 1833. E a Bíblia descreve o seguinte, que esse era um período que já estava preparado para que Jesus encerrasse a história. Encerrasse a história do mundo. E sabe o que nós entendemos? Que se nós estamos até 2019, não sei se você está assistindo ao vivo agora, ou se você está assistindo depois de alguns anos que nós gravamos esse vídeo, transmitimos ao vivo, você vai entender uma coisa, esse tempo que nós temos aqui, desde 1800 até 2019, é um tempo de misericórdia de Deus. Jesus já poderia ter voltado, porque os acontecimentos já foram há mais de 100 anos que previam que Jesus estava para voltar. É a misericórdia de Deus que ainda está sobre nós. É Jesus dizendo o seguinte, que a mesma bênção e maldição que eu pus nas mãos do meu povo, do povo de Israel, é a mesma bênção e maldição que eu proponho para vocês hoje. Eu estou quase voltando. E nós vamos para a pergunta de número 8, que é essa daqui. Por que razão os ímpios, e a gente foge um pouco da questão das 7 igrejas, né? Por que razão os ímpios rogarão desesperadamente que as rochas caiam sobre elas, né? Sobre eles, as rochas e as montanhas, para que caiam sobre eles? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Quando Jesus voltar, muitos que verão a volta de Jesus, a glória de Jesus, que não aceitaram, pedirão, caia sobre nós as pedras, as rochas, as montanhas. Por quê? Vamos ler um texto. Apocalipse 6, 14 e 17. 2 partes aqui. O céu se recolheu como enrola um pergaminho, em todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas e montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Ok. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Em Levíticos 26, Deus usou algumas palavras de alguns fatos que aconteceriam com aqueles que fossem infiéis a Deus. Esses mesmos termos são usados nos 7 selos. E Deus faz a mesma proposta para a igreja hoje, para o povo de Deus hoje. E abrange todo mundo. E a proposta é, se você for fiel a mim, eu vou te abençoar. Se você não for fiel, eu vou voltar, vou julgar, vou levar aqueles que sofreram por viverem as minhas verdades. E não permita que você naquele dia peça que as pedras clamem ou caiam sobre você.
Eu queria mencionar alguns nomes de pessoas que estão assistindo a gente agora e lançar esse desafio para você. O Giliardi dos Santos, a Eliette, ou melhor, Eliette dos Santos, Cleide, que está acompanhando a gente, e o Albílio também. Acabaram de escrever para a gente. Eu lanço um desafio para vocês três e para você que está em casa também. O desafio de hoje é: prepare-se para os últimos acontecimentos da história mundial. Os 7 selos não são invenções, não é criação de homens ou teorias humanas, ou você abrir um jornal e inventar coisas. 7 selos nada mais são do que a descrição da história final do mundo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, hoje e sempre. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.